somos educados pela Palavra de Deus. Setembro, mês dedicado às Sagradas Escrituras, e aqui no nosso programa Bênção da Manhã, conforme você já acompanhou agora há pouquinho, com a Camila, comigo, nós estamos refletindo, meditando encontros de Jesus com personagens bíblicos. Procure Deus, viva essa graça da Palavra de Deus na sua vida, tenha familiaridade com a Palavra. A Bíblia é essa palavra semeada no meio do povo. E aqui no Bênção da Manhã estamos fazendo isso, né, Camila? Isso mesmo, e a gente quer aproveitar e acolher o Juninho, que veio hoje fazer companhia para nós, ajudando a gente a refletir esses encontros por meio da música. Bom dia! Bom dia, Camila. Bom dia, irmão Alain. Bom dia para você que está em casa. Que bom estarmos aqui neste mês da Bíblia, mês da Palavra, e refletindo, aprofundando a nossa vivência na Palavra de Deus. Cantando a palavra, né, Juninho? Tá aí. Isso mesmo. E a gente também está recebendo aqui o professor Denis Duarte, ele que é especialista em Bíblia e também cientista da religião. Professor Denis, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. É sempre um prazer vir à Casa da Mãe, à TV Aparecida. E, professor Denis, a sua presença é sempre muito grata, traz alegria para nós aqui na TV Aparecida, porque você nos deixa um pouquinho mais com fome, com sede da Palavra de Deus. E como é bom nós estudarmos a palavra, é a nossa jornada bíblica, um caminho de fé e vida. E a gente sempre diz, professor Denis, Camila, Juninho, queridos devotos, nós estamos aqui fazendo na Casa da Mãe uma grande Bíblia a céu aberto. E você que é da nossa família dos devotos, colabora com este projeto. Agora, não é só fazer uma obra externa na Casa da Mãe, mas nós também queremos, com Maria, em família, nos revestirmos sempre mais da palavra. E, professor Denis, você tem nos ajudado muito com o seu conhecimento, pelo seu amor às Sagradas Escrituras. Para começar esse bate-papo nosso, professor, e no início do mês dedicado à Palavra de Deus, eu tenho a impressão que o nosso catolicismo precisa ser mais bíblico. É isso mesmo? Concordo até porque essa proposta da Igreja Católica de fazer com que o mês de setembro seja dedicado de modo especial à Sagrada Escritura é novo, né? Não tem muito tempo isso. Então, justamente para nos incentivar e para que nós entendamos que Cristo, Deus, está na Palavra de Deus. Nesse mês de setembro, no último dia do mês, nós celebramos São Jerônimo. E São Jerônimo tem uma frase marcante, né? Ignorar a Cristo é ignorar as Escrituras, é ignorar a Cristo. Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, diz que nós temos 3 maneiras privilegiadas de nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo: na Eucaristia, na Sagrada Escritura e na ajuda ao irmão que sofre. Então, também na Sagrada Escritura, nós não podemos ignorar essa oportunidade que nós temos de nos encontrarmos diariamente com Jesus Cristo. Ele que pode transformar a nossa vida. E é tão bonito quando a gente vê esse encontro de Jesus, quando o Senhor fala do encontro com o outro. Às vezes as pessoas falam, mas por que eu vou ajudar o próximo? Por que eu vou ao encontro daquele irmão que está em situação de rua? Por que eu vou ao encontro daqueles povos indígenas que estão sendo massacrados? Mas esses encontros estão na Bíblia de uma outra forma, num outro contexto. Mas esses encontros já estão na Bíblia. Exatamente. E o que significa ser cristão? É imitar o Cristo, ser um outro Cristo no mundo. Então nós estamos conversando aqui hoje sobre os encontros de Jesus na Sagrada Escritura. E se nós imitamos a Cristo, nós também temos que ir ao encontro do outro. Jesus vem ao nosso encontro, nós vamos ver em tantas passagens hoje. Desde o início da história de Israel, é Deus indo ao encontro do homem. Como é que começou o povo de Deus? É Deus indo ao encontro de Abraão. Ali começou tudo. Então, o encontro faz parte desde o início da história do povo de Deus e, lógico, desde o início da Sagrada Escritura. E é bonito esses encontros, né? E a vida é a arte dos encontros. Aqui em Aparecida está acontecendo nesta semana o encontro, a Assembleia dos Bispos do Brasil, reunidos presencialmente aqui na Casa da Mãe. E um dos pilares das diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil é a Casa da Palavra. Então, que o seu lar seja a Casa da Palavra para que você realize esses encontros. Para falar de um dos encontros bíblicos de Jesus com Zaqueu, nós vamos cantar uma música, não é isso, Julinho? Isso mesmo.
Jesus passará por aqui. Naquela figueira eu vou subir. Quero vê-lo bem de perto. Ele é bom, disso estou certo. Hoje nesta casa entrou salvação, todo mal foi reparado, aqui houve conversão. Quem queria conhecer-me se arriscou, e por ter me aceitado, sua riqueza partilhou. Zaqueu, desce logo daí. A voz da ternura que eu ouvi, que alegria e quanta graça se hospedou em minha casa. Hoje nesta casa entrou salvação, todo mal foi reparado, aqui houve conversão. Quem queria conhecer-me se arriscou, e por ter me aceitado, sua riqueza partilhou. Professor, esse bonito encontro de Jesus com Zaqueu, qual a principal lição que nós podemos aprender desse bonito encontro? Zaqueu, ele, como diz o próprio texto, ele era um homem rico. Mas de onde vinha a riqueza de Zaqueu? Ele cobrava impostos. E um sujeito como ele não era aceito por ninguém. Ele vivia sem identidade, porque ele cobrava impostos do seu irmão judeu para entregar para os romanos. Então ele não era aceito pelo seu irmão judeu, mas também não era aceito pelos romanos. Então ele ia para os judeus e falou: o que você está fazendo aqui? Você rouba o nosso dinheiro. Porque como é que ele ficava rico? Cobrando, ele tinha uma taxa fixa para passar para os romanos. Então quanto mais ele arrancasse do seu irmão judeu, mais rico ele ficava. Mas ele ia para os romanos, e o romano tem um negócio do cidadão romano. Você não é cidadão romano. Então ele ficava num limbo. Ele não tinha mais identidade. Não era nem de lá nem de cá. Nem de lá nem de cá. É o que o Apocalipse fala, né? Eu te quero quente ou frio, porque morno você fica sendo vomitado, ou seja, jogado de lá para cá. É o famoso centrão, né, professor? É mais ou menos por aí, Camila. Parece que esse cenário está se repetindo. E aí... O bom é que o Zaqueu muda, né? Exato, ele se converte, porque Jesus resgata a identidade dele. Porque o judeu é muito importante, essa identidade de ser filho de Abraão, de ser membro de um povo que Deus formou. Isso é muito importante para o judeu bíblico, sobretudo. E quando os outros judeus falam: você não é judeu, o sujeito perde a noção da vida. Porque ele perde o que ele aprendeu a vida inteira, que é a identidade. E aí Jesus passa diante dele e no detalhe, né, porque veio ele lá em cima e fala assim: desce, eu vou entrar na sua casa, ou seja, na sua vida, na sua intimidade, eu restauro a sua identidade. Eu faço de você, porque você vai andar comigo, que sou filho de Deus, eu faço de você membro do povo de Deus novamente. Aquele que já não era mais ninguém, não sabia o que fazer da vida, Jesus resgata a identidade dele. E é interessante que Zaqueu, ele sobe na árvore, né? Então, ele precisava encontrar uma maneira de ver Jesus. Ele só queria ver Jesus passar, né? E ele sobe, de fato, no ponto mais alto para ver Jesus passar por ali, né? Tem um esforço aí, né, professora? É bonito ver isso, né? Ele se esforça para ter essa conversão, né? Porque ele poderia até dizer: eu já não tenho identidade mesmo. Tá mais um passando aí, a multidão vendo. Mas você vê que eu procuro, eu busco. Às vezes a pessoa não sabe nem como direito. Não sabe nem de que jeito, e não imaginava que aquilo fosse acontecer. Mas existe ali um pinguinho de esperança. E essa esperança tem em todos nós, né? Às vezes a pessoa está aí sem saber o que fazer da vida, para onde vai, de onde vem, uma história complicada. Não tem problema. Em Jesus a gente tem um recomeço.
né? É que essa esperança que às vezes é pequenininha, como ele era pequenininho, teve que subir na árvore, mas Jesus potencializa isso em nós e nos resgata e dá nova identidade. E a gente tem mais um encontro, né, irmão? Que a gente vai ver agora pela Temos, música sim. também. E que bonito isso, recomeçar sempre a partir de Jesus Cristo. É o documento de Aparecida, que nós estamos celebrando 15 anos. Discípulos missionários de Jesus. Sem o amor do Senhor, não dá pra gente ir em frente não, né? Qual é esse encontro, será? Pela música você vai pensar nele. Eu tinha tanta fome de ir embora, pra ver a vida como a vida era. Pra aquele teu conselho eu não liguei, e agora vejo quanto me enganei. Manda-me um bilhete de regresso, ou venha me buscar, não ando bem. Pensei que abandonar-te era progresso, mas sem o teu amor não sou ninguém. Manda-me um bilhete de regresso, ou venha me buscar, não ando bem. Pensei que abandonar-te era progresso, mas sem o teu amor não sou ninguém. Mas sem o teu amor não sou ninguém. Mas sem o teu amor não sou ninguém. Professor Denis, e esse bonito encontro de Jesus com o jovem rico, o que podemos aprender? O jovem rico, que na verdade a gente não sabe se é rico. Porque há uma possibilidade de tradução nesse texto de dizer que ele tinha um projeto de riqueza. Então a gente nem sabe se ele era pobre ou rico na verdade. E esse projeto de riqueza pode ser qualquer coisa, Camila. Um projeto de riqueza financeiro, sim, mas também de status, de poder, né? Então, na verdade, ele já tinha um caminho traçado. E quando Jesus fala assim, olha, tem todo o diálogo com ele, no final a conclusão é, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ou seja, sai do caminho que você tem projetado e entra no meu, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele foi embora triste. Aí diz o texto, porque ele tinha muita riqueza, ou seja, ele já tinha um projeto na vida dele de riqueza, que a gente nem sabe qual é. Mas ele já tinha definido um projeto e não dá para servir a dois senhores, como diz a palavra de Deus. Ou você anda no caminho que você traçou, ou você anda no caminho que o Cristo tem para você, que é o próprio Cristo, é o caminho. Então, na verdade, aquele sujeito, assim, a gente já sabe o resultado de quando a gente não anda no caminho do Cristo. Porque diz o texto no final que aquele jovem foi embora triste. Olha a frustração aí, né? O resultado. Tem tanta gente, às vezes, andando triste por aí e não sabe por quê. Porque, às vezes, está com um projeto de riqueza na vida. Ao invés disso, larga tudo e entra no projeto do Cristo. Porque o Cristo tem a promessa. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Que bonito. Olha, a gente está aqui aprendendo sobre esses encontros de vários personagens bíblicos com Jesus. A gente também quer que você faça o seu encontro com Jesus por meio de todas essas histórias das Sagradas Escrituras. A gente faz uma rápida pausa aqui no Benção da Manhã, mas já já a gente está de volta. Não saia daí. Mulher, ninguém te condenou. Condenou, nem eu te condenarei. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Que alegria! Estamos de volta com o Bênção da Manhã e com essa bonita canção, relembrando então esse encontro de Jesus com a mulher adúltera. Estamos recebendo aqui o professor Denis Duarte, que está nos dando uma aula aí desses encontros de Jesus. Professor, e esse encontro de Jesus com a mulher adúltera, o que a gente pode tirar de lição? Ali tentaram uma armadilha para Jesus, na verdade, né? Porque estavam lá, vamos apedrejar a mulher. Se Jesus vai a favor de apedrejar a mulher, peraí, cadê aquele misericordioso que é Jesus? Mas se ele vai contra, peraí, agora ele vai contra a lei que ele disse que não vai mudar,
Que cilada, hein? É uma grande cilada. E com uma pergunta, ele consegue mudar tudo. E essa pergunta diz o que para nós? Aquele famoso ditado popular, né? Sentar no rabo para falar do rabo dos outros, né? É justamente isso, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, primeiro, ao invés de acusar o outro, olhar para o outro, fofocar sobre o outro, olhar primeiro para os meus erros, os meus equívocos, o que eu preciso melhorar, né? Olhar primeiro para mim, antes de querer falar do outro. O professor Denis, muito bonito isso. A gente vê aí Jesus pedagógico. Campanha da Fraternidade desse ano. Fala com sabedoria, ensina com amor. Olha como a palavra nos educa, nos liberta. E todo mundo que se encontra com Jesus, a graça acontece e essas pessoas... E aí Jesus dá uma condição. Olha, agora você tem uma missão também. São pessoas que tornam-se missionárias. Sem dúvida. Porque existem duas coisas aí, irmão. Primeiro, a parte divina do processo. Deus dá a graça. Jesus vem aí nesse caso e mostra a misericórdia, né? Ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Mas ao mesmo tempo tem a parte humana do processo. Deus não faz tudo para nós, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Ele fala, vai e não voltes a pecar. Você tem a sua parte também, né? Eu costumo dizer que Deus só faz o impossível na nossa vida depois que a gente faz tudo o que é possível, para que a gente não esqueça da nossa parte. Tem gente que esperando o céu abrir. Não é só Deus, e né? Deus a gente realizar. também tem que fazer a nossa parte, e né? Deus nos orienta a isso. Ele faz a parte dele, nos dá a graça, nos dá os meios necessários, mas nós temos que fazer a nossa, né? Sem dúvida, né, irmão? É verdade. E Deus nos orienta porque a sua palavra é luz. Nós vamos cantar mais um refrão, Juninho. Professor Denis, Camila, todos vocês que estão nos acompanhando no Bênção da Manhã, com a sua Bíblia na mão, sim, porque a gente precisa estudar no coração para a gente internalizar essa palavra, como Maria. E de repente, se você tiver uma velinha aí agora na sua casa, o nosso programa é bênção. Peça essa luz também. E nós vamos assim lembrar daquele episódio do Evangelho de São Lucas, do cego Bartimeu. E vamos pedir também aquela graça assim, um renovado desejo de ver, seguir o Senhor pelos caminhos da vida. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilha esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilha esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Professor, seguir Jesus não é fácil, a gente tem que deixar de lado muitos das nossas... dos nossos bens materiais, assim, que a gente é apegado, né? Tantas coisas, exatamente. Quantas coisas a gente tem que deixar de lado para poder seguir o caminho correto, né? E foi isso também que aconteceu com Bartimeu, né? Ele precisava enxergar, de fato, Jesus Cristo para seguir uma vida nova, não é? É legal que quando tem textos sobre curas de cego, e que são várias curas de cego nos evangelhos, é sempre algo mais profundo. Nunca é somente, é também a cura física, mas nunca é somente a cura física. Não é à toa que quando a gente fala da palavra de Deus, a gente tem aquele salmo lindíssimo que fala que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? O Bartimeu representa isso. O Bartimeu mostra para nós que a gente não precisa ter vergonha de mostrar o que a gente precisa fazer. Ele não teve vergonha porque ele gritava: Senhor, filho de Davi, me ajuda aqui. E depois falou assim, mas não atrapalha, mas eu vou gritar assim mesmo. E foi até Jesus, e chegou Jesus e falou assim, o que você quer? Eu quero enxergar, eu quero ver. Ou seja, ele não teve vergonha de expor para Deus a situação. E primeiro, ele sabia exatamente do que ele precisava. E segundo, ele não teve vergonha de expor e de correr atrás da solução. Às vezes a gente tem tanto medo, né, professor, de falar para Deus o que a gente está querendo, o que a gente está precisando. Às vezes, né, irmão, a gente fala, nossa, mas será que eu vou falar isso para Deus? Não, tem que falar, assim como fez Bartimeu, né? Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Primeiro a gente tem que saber o que a gente precisa. É mais até do que a gente quer.
E depois não ter vergonha, justamente, Camila, de ir diante de Deus e falar. E diante das pessoas também que podem ser os canais divinos da nossa vida e também pedir ajuda, né? Então, acho que Bartimeu mostra essa iniciativa tão importante para que a gente enxergue a nossa vida e a vida como ela realmente é. E é tão lindo isso, né? Esse pedido do cego. Jesus, eu quero ver. O que é que você precisa ver de novo, de um outro ângulo? Eu me lembro, sabe, professor, de um estudioso da pedagogia chamado Proust, que vai dizer, olha, a grande viagem ao conhecimento não é a gente mudar a paisagem é essa cena que está aí na sua casa, é o que a gente acompanha, mas a grande viagem ao conhecimento é a nossa capacidade de mudar o olhar, o ângulo, o jeito que a gente vê, nós vamos dizer, né, de ressignificar o seu olhar. O Bartimeu quis um pouco disso, né? Era cego, sim, mas ao pedir, Senhor, que eu veja, é uma prece que nós também precisamos fazer, inspirados na palavra e nesse episódio do Evangelho. Sem dúvida, irmão. E ver com os olhos da verdade. Por quê? Quando ele passa a enxergar, quem é a primeira pessoa que ele enxerga? Nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, né? Ele vê ele a verdade. É a verdade. Jesus, a verdade para nós é uma pessoa, isso mesmo. Sim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é enxergar a verdade. Estou dizendo por quê? É ter o discernimento de, às vezes a gente enxerga só aquilo que quer. Vou dar um exemplo bem claro. Nós vamos entrar no ano eleitoral. E todo mundo está tenso porque está com medo das brigas entre lado A e lado B. Né? Mas muitos desses que brigam estão assim, cegos. Só veem o seu lado. Não conseguem, dentro de uma reunião familiar, pode não concordar, eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu preciso respeitá-la, claro. Eu preciso saber conviver e não ser discussões desse tipo, mas existem tantas outros tipos de discussão que vão nos separar. Vamos enxergar a verdade, enxergar o outro, né, a necessidade do outro e respeitar, por mais que talvez concorde ou não. Né? Nesse sentido de, eu preciso enxergar através da lente, do óculos do Cristo. Que bonito. Um óculos da fé, né? Exatamente. E olha, a gente tem mais um encontro que a gente meditou hoje no Bênção da Manhã e a gente também quer cantar esse encontro agora, né, irmão? Vamos ilustrar esse próximo encontro de Jesus cantando e pensando assim um pouquinho, você tem sede de quê na sua vida? E nós estamos acabando de falar de tantas polarizações, nós precisamos, queridos, de diálogo. Diálogo é o caminho. E aí você vai meditando nesse encontro, nessa hora bendita aqui no nosso programa Bênção da Manhã, nesse mês especial dedicado à Palavra de Deus. Bendito poço na beira da estrada que aproxima quem está cansado e quem busca água. Bendita hora do meio-dia, hora na vida daquela mulher da Samaria. Bendito moço que pede água, embora ela tente um jeito de desconversar. Passo a passo, momento a momento, oferta da água que jorra de dentro, que se faz fonte a transbordar. Passo a passo, momento a momento, oferta da água que jorra de dentro, que se faz fonte a transbordar. Quando se desce as águas profundas do coração, falham sistemas, rompem-se esquemas de discriminação, e
acontece a beleza suprema da comunhão, fonte de vida eterna, alegria da salvação, fonte de vida eterna, alegria da salvação. Professor, nós chegamos a esse último encontro nesta manhã de sexta-feira e algo que me chama muito a atenção é que ela foi buscar água, um bem essencial para que a gente possa sobreviver. Água para o alimento, água para beber. E eu queria que a gente concluísse, então, a nossa manhã dessa sexta-feira falando desse último encontro e desse bonito encontro da samaritana com Jesus. Concluir com sede da palavra. Exatamente. O irmão falou, Camila, na última passagem que vimos, que tudo precisa de diálogo. E é isso, porque Jesus começou o diálogo com coisa muito simples, com uma necessidade ali de sede. Eu quero água. Você pode me dar água? Tem coisa mais simples que pedir um copo d'água? E ali se desencadeia um diálogo que toma uma profundidade gigantesca. Então veja, o diálogo é isso. A partir de algo simples, eu começo a me apresentar ao outro. Jesus faz isso, porque como é que Jesus vai oferecer algo para ela se ela não o conhece? Então, eu costumo dizer o seguinte: quer conquistar alguém para Cristo? Conquiste para você primeiro, porque ela vai confiar em você, porque aí você vai oferecer coisas boas a essa pessoa. Mas nessa passagem, nesse texto especificamente, os judeus tinham muito preconceito com os samaritanos. Odiavam os samaritanos por uma questão religiosa. Tanto que eles evitavam passar pela Samaria. E quando, por algum motivo, precisavam pisar na Samaria, quando chegavam na terra deles, batiam naquele lugar. Tamanho era o preconceito. E Jesus vence a fronteira. Vence essa fronteira, vai até lá, conversa com uma samaritana e oferece aquilo que antes era reservado apenas para o povo escolhido. Oferece aquilo também para os outros que eram considerados que não tinham direito a receber essa alegria que é a salvação, a alegria que é a mensagem da palavra de Deus. Então Jesus vence essa fronteira do preconceito, vai até a samaritana e oferece o que ele tem de melhor, que é a si próprio, que é a água da vida, né? Então acho que essa mensagem para mim ela é fundamental, que a mensagem de Deus, e nós temos que imitar isso, ela não tem que ter fronteira, não pode ser apenas para o meu grupinho. O que eu faço não pode ser a favor apenas dos meus, do meu grupinho na paróquia, da minha família, mas não. Eu preciso vencer as fronteiras e me doar a todos, como o próprio Cristo fez. Professor, a gente quer agradecer a sua presença, a sua participação aqui, essa aula desses encontros. Muito obrigada. Volte sempre aqui na TV Aparecida. Obrigado, é sempre um prazer e um ótimo mês de setembro a todos, que todo mundo possa realmente mergulhar na palavra de Deus e colher de fato os frutos, né? 30, 60, 100 por um, como nos disse a própria palavra.